é suficiente. Nesta noite, quem tem orado aqui, pedindo a Deus uma bênção? Quem tem orado ao Senhor, pedindo que Ele realizasse ou entregasse uma bênção nas suas vidas? Creio que muitos de nós, temos orado por isso. Mas aqui, quem tem orado para ser uma bênção nas mãos de Deus? No livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1, o Senhor diz para Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa foi a palavra de Deus para a vida de Abraão no início da sua caminhada, que ele seria uma bênção. O Senhor, Ele não diz para Abraão que ele já era uma bênção, mas Ele diz para Abraão que ele seria uma bênção. O que eu aprendo com essa palavra? Deus não escolheu Abraão porque ele era bom. Deus não escolheu Abraão porque ele era uma bênção, porque ele já tinha capacidade, porque ele tinha carga, podemos dizer assim, que ele tinha ali uma carga de conhecimento, uma carga de bênção para abençoar outras pessoas.
Porque o que ele tem para nós é muito maior do que isso. Ele não vira para Abraão e fala: vou te abençoar, vou te dar muitas coisas aqui na terra. Não, ele vira para Abraão e fala: sai daí, que eu quero fazer de você uma bênção. Eu quero que você seja uma bênção. Eu quero que através de você toda uma nação seja abençoada. Então é isso que Deus quer para as nossas vidas. Não que a gente fica limitado a bênçãos materiais, as coisas que Ele tem para a gente aqui, mas que a gente venha entender que o nosso propósito com Ele é para que nós possamos ser uma bênção na vida das pessoas que passam por nós. Abraão, ele passou por um processo. Ele passou por momentos de dificuldade, por momentos de angústia, mas tudo isso foi para forjar Abraão, para que lá na frente ele pudesse ser uma bênção na vida de outras pessoas. Foi para forjar Abraão, para que lá na frente ele pudesse abençoar toda uma nação, toda uma geração através da vida dele. O Senhor, Ele fez promessas para Abraão. E todas as promessas que o Senhor fez para ele, o Senhor cumpriu. Ele não deixou que nenhuma promessa caísse por terra, porque Ele é fiel. Mas antes de cumprir as promessas na vida de Abraão, Ele fez com que Abraão confiasse nas promessas que Ele tinha feito. Muitas vezes nós não temos recebido as bênçãos e as promessas de Deus para nossas vidas, é porque nós não temos confiado em quem tem nos feito a promessa.
se a igreja, ela só é igreja se ela existe em prol dos outros. Ele nos traz um resumo, né, do que é o propósito da igreja nos dias de hoje, do que é o propósito da igreja desde quando Jesus instituiu ela a Pedro, né, dizendo que ele seria a pedra, né, de edificação da igreja. Então, desde quando a igreja surgiu, qual que era o propósito da igreja? Era para cada membro da igreja buscasse as suas próprias bênçãos? Não, o propósito da igreja era que a igreja só tinha sentido de igreja se ela existisse em prol do outro. Então, a minha bênção, ela só tem sentido se ela abençoar outras pessoas. A minha vida, enquanto cristão, ela só tem sentido se ela fazer diferença também na vida de outra pessoa. Então ele nos traz nessa reflexão de enquanto igreja de Cristo, como nós temos nos portado. Nós temos caminhado, buscado apenas por bênçãos que suprem as nossas necessidades, ou nós temos caminhado enquanto igreja, olhando também a necessidade dos outros e buscando também pela necessidade dos outros. Certa vez, um sapateiro faz um questionamento ao seu pastor: pastor, como é que eu posso ser igreja no meu ambiente de trabalho? Então o pastor daquele homem vai dizer para ele, vai virar para ele e vai dizer: faça os melhores calçados. Façam os calçados com amor, com dedicação. Façam os calçados de forma que atende os clientes, aqueles que vão te procurar para comprar um calçado. Façam-os com preço justo e façam-os de maneira que vai abençoar aqueles que vão usar dele. Então, assim, você estará sendo igreja no seu local de trabalho. E o que eu aprendo com isso? Que ser igreja dentro de um templo, né, entre quatro paredes é muito fácil. Ser mulher de Deus no altar com o microfone na mão é muito fácil. Mas agora, eu ser igreja lá no meu ambiente de trabalho, eu ser igreja lá na minha casa, com meu marido, com os meus familiares, aí fica um pouco mais complicado. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Não é para você ser bênção só sentado numa cadeira dentro da igreja. Não é para você ser bênção só alguns minutos com o microfone na mão lá no altar da igreja, não. Eu te chamei para ser bênção também no seu local de trabalho. Eu te chamei para ser bênção também lá na sua casa. Porque não adianta nada você ser bênção dentro da igreja e ser aquele que destrói vidas lá fora. Deus não nos chamou para destruir vidas lá fora. Deus nos chamou para edificar vidas lá fora e trazê-las para que elas também venham a partir daqui, da comunhão com o Pai, edificar outras vidas lá fora. Porque o ID do Senhor, ele não é para um grupo seleto de pessoas. O ID do Senhor é para todos. O ID do Senhor é para todo aquele que crê, aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador e aquele que crê na vida eterna. Então, se eu creio na vida eterna, creio que assim como existe uma eternidade com Deus, também existe uma eternidade sem Deus, eu vou estar sendo bênção se eu não anunciar essa eternidade com Deus para outras pessoas. E como